Olá, boa noite. Tatuador que escreveu ladrão na testa de menor de idade é detido em São Bernardo do Campo. A ação ocorreu porque o menor tentou roubar uma bicicleta. No Dia dos Namorados, saiba como a política deu origem a um relacionamento. O vereador de São Caetano, César Oliva, conheceu sua amada em uma manifestação. Justiça suspende direitos políticos de Paulinho da Força. Envie mensagens pelo WhatsApp, anote aí, 942429397. Hoje é segunda-feira, dia 12 de junho, e o Grande ABC Notícias está começando. Hoje o Grande ABC Notícias entra no clima do amor devido ao Dia dos Namorados. Mas não vamos falar de amor ou simpatias para você ter um namorado ou namorado, ou até mesmo para os devotos de Santo Antônio que querem casar nesta terça-feira, dia 13 de junho. Vamos falar de quando o amor acontece através da política. Por isso, recebemos aqui na TV Grande ABC o vereador César Oliva e a sua amada Camila Portela Rubinho. Eles se conheceram através de uma manifestação, ou seja, os dois saíram da indignação pessoal e individual e foram às ruas para reivindicar direitos e conquistas a partir de um fato que causou grande repercussão e comoção na cidade e em todo o país. Boa noite, César Oliva. Boa noite, Camila. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos os internautas. Obrigado pela oportunidade novamente de participar do programa de vocês. Boa noite, Camila. Seja noite, muito Leandro. bem-vinda. Boa noite, Amanda. E conta um pouquinho pra gente como foi esse primeiro encontro entre vocês. O César. Bom, como o Leandro já adiantou, houve realmente uma organização de uma manifestação pública feita por mim após um desastre na cidade, um latrocínio que aconteceu com um médico que frequentava a mesma academia que eu, na rua Rio de Janeiro, mais ou menos 3 anos atrás. Março de 2014, né, Março de 2014, e isso causou uma grande comoção, porque eu cheguei e eu vi baleado no chão, bem aonde eu parava o carro. Então, a hora que eu olhei aquela cena, eu falei, poxa, de repente, por coisa de 3 a 5 minutos, poderia ter sido eu. E aquilo me causou uma comoção muito grande. Cheguei em casa, organizei pelo Facebook mesmo, uma manifestação, uma indignação muito grande com o nível de criminalidade que a gente estava enfrentando em São Caetano, que a gente nunca tinha enfrentado daquela forma. E aquilo foi ganhando corpo, as pessoas foram aderindo. Eu acho que ninguém mais aguentava e só estava aguardando realmente alguém tomar frente e organizar um movimento uniforme para pleitear a melhoria da segurança pública de São Caetano. E foi lá que a gente se conheceu. Realmente dentro da Câmara Municipal, porque a manifestação ela ocorreu ali no Paço da Câmara. A gente teve ali, em média, a aderência de 5.000 pessoas, que para São Caetano do Sul é um público bem grande, né? Para você contar com 5.000 pessoas na rua, a gente sabe que o pessoal costuma não sair tanto e pleitear fora de casa. E a gente teve lá uma movimentação, conseguimos fechar a Avenida Goiás, fizemos um grande barulho, mas tudo de forma muito organizada, com todos os ofícios em mãos, da Polícia Militar, dos Bombeiros, Defesa Civil. E isso foi num dia de sessão, 1º de abril, uma terça-feira. Era o dia da mentira, mas era tudo verdade ali, né, César? Exatamente. Era até uma ironia muito, muito engraçada, que foi 1º de abril a manifestação. Então, estava havendo sessão na Câmara, toda aquela turma entrou. A sessão foi suspensa. Na época, se eu não me engano, era o Sidão da padaria, o presidente. Nos receberam como uma comissão. Conversei, expus os pontos. E, inclusive, fui o primeiro munícipe que não era político e nem foi convidado a usar a tribuna, a subir na tribuna para ler o pleito de segurança que eu tinha em mãos. Né? Foi a primeira vez que aconteceu e
E isso é falado até hoje. Inclusive, agradeço o Sidão da padaria, que foi o primeiro a me deixar. Isso, até para subir na explicar para tribuna. quem nos acompanha de outras cidades, São Caetano não tem tribuna livre. Na legislatura passada o projeto foi aprovado, mas ainda carece de regulamentação. Então, para você que vive em São Bernardo, Santo André e que tem o costume de participar da tribuna livre, Diadema, Mauá, em São Caetano não tem. Ó, temos até imagem nesse momento, foi nesse dia, né, César? Usou a tribuna e estava com a bandeira do Brasil. Exatamente, sempre com a bandeira do Brasil, defendendo a democracia, a república da qual vivemos e estava ali como munícipe pleiteando a melhoria. Mas para a gente não perder o fio da meada, então, durante a organização dessa manifestação, né, aí a gente acabou conversando no Facebook, a Camila bastante solícita em ajudar o grupo que estava se formando. Inclusive foi ela que desenrolou o ofício da Polícia Militar ou dos Bombeiros, se não me engano. Os dois. Isso, aí também foi foto da manifestação, né, César? Isso, essa também é uma foto da manifestação. E É aí na a gente pode Goiás? ver a Avenida Goiás fechada em um sentido. E depois, quando aglomerou mais pessoas, chegou a ser fechada nos dois sentidos. Tá, vou pedir só para a produção voltar aquela foto que tá a Camila e o César, justamente para a gente perguntar para a Camila se esse encontro e essa aproximação, ou essa reação, como diz o grupo, a reação foi imediata, Camila, ou não? Foi imediato. A hora que ele me viu, ele se apaixonou. Mas e aí já engatou o namoro ou o negócio demorou pra acontecer? Não, demorou alguns meses. A gente ficou amigo, só amigo. E aí a gente foi se conhecendo, tal. Eu fui vendo que, além de um manifestador, ele era uma pessoa muito legal. Mas vocês sempre participaram dos movimentos, assim, manifestações como ativistas sociais? Sempre? O César? Organizado por mim, por nós, foi só essa manifestação que ocorreu em São Caetano para pleitear a melhoria da segurança pública. Mas participamos de todas, pró-impeachment. Né, nós tínhamos realmente um posicionamento a favor do impeachment. Impeachment não é golpe, está previsto na Constituição. Depois é só abrir quem quiser olhar. Então o trâmite foi seguido e nós apoiamos bastante. Então sempre frequentamos bastante os movimentos democráticos para expor as opiniões, né? Usar realmente a democracia e o direito à manifestação de forma ordeira, de forma organizada. Tá. Mas antes dessa manifestação de 2014, você já tinha o costume, César, de acompanhar o dia a dia, por exemplo, reuniões do Conseg, dia a dia da Câmara Municipal, você interagia com a política da cidade? Leandro, eu sempre fui uma pessoa, eu nunca me satisfiz só em trabalhar, estudar e voltar para casa. Eu sempre achei que a gente deveria sempre participar da sociedade. Né? Então eu sempre participei do Grêmio da escola, eu participei da comissão de formatura das faculdades. Então eu sempre, onde eu podia atuar, onde eu podia participar, eu participava. É lógico que o ponto realmente crucial que mudou a minha vida, tudo mais, foi a manifestação organizada para a segurança. Mas desde pequeno eu sempre tive um papel de querer participar e tomar as decisões. Porque quando a gente não tenta participar, os outros tomam decisões por nós. Então sempre tive essa postura de pleitear, de brigar, de discutir e tudo mais. Olha, nós estamos aqui ao vivo. Quem quiser mandar mensagens aqui com perguntas para César e para Camila, estamos ao vivo no Facebook, o seu canal regional, ou pelo WhatsApp 942429397. Isso mesmo. Bom, e Camila, a sua foi a primeira manifestação essa? Isso, Leandro, a primeira. Tá, mas você já tinha o hábito de acompanhar e por que se interessou por essa, além do César? Não, porque eu fiquei preocupada com a segurança. A minha filha pequenininha, ela estuda ainda lá perto de onde aconteceu. Tá. Então, assim, a minha maior preocupação, na época eu nem morava mais em São Caetano, eu estava morando em Santo André, mas a minha preocupação era com os meus pais, com a minha filha que estudava aqui, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. E você ficou sabendo pelas redes sociais? Então, foi uma amiga minha, em comum com ele, que compartilhou o post dele sobre da manifestação. E aí eu escrevi para ele inbox perguntando se ele queria a minha ajuda para divulgar nas minhas redes sociais, que eu tinha bastante gente daqui de São Caetano. Aí ele falou que sim, e aí eu fui buscar os ofícios na polícia, no bombeiro. Então eu colaborei dessa forma. E
Como tudo deu muito certo, as pessoas aderiram muito à causa, aquilo foi crescendo e tomando corpo, né, Leandro? Então a primeira manifestação que a gente fez abriu as portas da Câmara. Então os vereadores nos escutaram, trocamos contatos, começamos a cobrar, levei o pleito de segurança, porque a gente também não foi para a manifestação só para levantar um cartaz. A gente tinha embasamento, as estatísticas da polícia, o que a gente queria da Câmara, que era o aumento do orçamento para a pasta de segurança pública, que era um orçamento ínfimo, ainda continua aquém daquilo que deveria ser. E de prático naquela época, César, o que foi encaminhado ou o que foi resultado de tudo isso em relação à segurança? Houve aumento da verba? Houve um reforço no policiamento? Da parte da Câmara Municipal, que a gente pleiteou o aumento do orçamento para a pasta da segurança pública, realmente acaba ficando a votação para um outro ano e tudo mais. De imediato não conseguimos. Mas o que nós conseguimos foi que, através da Câmara, as portas foram abertas do Executivo, que é lá onde fica a caneta, e ele tem a mobilidade de orçamento também para mexer nas pastas de acordo com as prioridades e escolher aquilo que ele quer investir o orçamento público, o dinheiro público. Então, nós começamos a fazer reuniões com o ex-prefeito, com o ex-secretário de Segurança, o ex-comandante da GCM, que é um parceiro, Douglas Bispo, um abraço para ele, o ex-delegado. Então, nós fomos realmente criando contatos e portas abertas de comunicação. O que isso causou no último mandato, Leandro? A prefeitura lançou um plano era praticamente as mesmas medidas do nosso pleito de segurança. Mas eles quiseram fazer de uma forma que não parecesse que fosse iniciativa nossa, mas a verdade é que era quase que uma cópia e cola daquilo que a gente pediu. Então, como a gente não estava querendo também louros ou fui eu que fiz, não fui eu, nós achamos ótimo e continuamos acompanhando e cobrando. Aí, numa reunião com o ex-prefeito, nós colocamos todas aquelas medidas e começamos a fazer como uma empresa, cobrar prazos, né? Porque, vamos fazer 10 medidas. Quando? Para quando? Como? Né? E assim, a gente teve uma melhora da segurança naquela época, teve algumas das medidas que foram elaboradas, elas foram executadas, mas teve sim algumas que ficaram a desejar, como por exemplo o monitoramento por câmeras da cidade, que eu luto há 3 anos por isso. Em uma cidade de 15 km² ainda não apresenta um monitoramento... Principalmente nas áreas de divisa, né? Principalmente nas áreas de divisa, para você blindar. Porque como todos sabem, São Caetano, a criminalidade não vem aqui de dentro. As pessoas vêm de fora para cometer os crimes aqui. Então, uma vez que você blindar as fronteiras com um sistema de monitoramento bom, um software de inteligência que reconheça a placa, faces e etc., trabalhe de forma inteligente, você já blinda o ingresso daquela pessoa que vem já com um carro roubado, uma moto roubada, para cometer algum ilícito aqui dentro, você já para ali. E você falou dessa questão de segurança, me lembrei, Amanda, Camila e você que nos acompanha, chegaram ao ponto hoje, César, eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes, Zé Paulo de Andrade, toda a equipe lá, hoje teve, logo cedo, por volta de 7h30, roubaram a viatura da Rádio Bandeirantes. Ou seja, carro com envelopado, logotipo da Rádio Bandeirantes, roubaram 7h30 da manhã em São Paulo, tanto que agora tem até a foto na rede social da Rádio Bandeirantes, estão divulgando a que ponto chegou a bandidagem e a criminalidade. Você pega um carro de uma rádio, um veículo de comunicação, transita tranquilamente, e até agora há pouco, antes da gente entrar no ar, não tinham chegado no suspeito. E detalhe, um local que ninguém sabe que acontece crime, foi aqui no Heliópolis. Ou seja, a polícia já sabe onde vai acontecer, mas ainda carece de medidas mais ousadas ou de coragem de poder enfrentar a bandidagem como merece. Exatamente, eles estão destemidos, essa é a palavra. Eles estão destemidos, eles estão agindo assim, de acordo com o bel prazer deles. Não tem mais hora nem lugar. Não tem mais hora nem lugar. A sensação de impunidade é muito grande, né? Então pode-se fazer de tudo. Isso é importante falar, que é a nível Brasil, o crescimento da criminalidade. E agora com a crise econômica que se instaurou, realmente agrava bastante esse quesito. É importante mencionar que a atual secretaria está desempenhando um ótimo trabalho com relação à segurança, mas sempre podemos melhorar. Então a gente acompanha, temos uma porta aberta boa.
tivemos aí o aumento da atividade diferenciada dos guardas civis. A gente realmente espera que a atividade delegada dos policiais militares, que nada mais é que o bico legalizado, aquele policial militar que está de folga no dia, na escala dele, pode fazer a ronda aqui e ele vai ganhar um plus a mais por isso. Então, eles chamam de bico legalizado. Isso, a diferença é que ao invés de como bico ele está sem estrutura nenhuma e respaldo nenhum, nesse bico oficializado ele tem toda a estrutura e resguardo da corporação. Exatamente. Então a gente espera que o convênio seja renovado. A gente tem conversa aí com a secretária, porque isso é um quesito importantíssimo na segurança pública da nossa cidade. Então estamos cobrando, estamos em cima, vamos ver se o quesito de segurança a gente consegue desenrolar. Exemplo de Praia Grande, que tem um sistema de monitoramento estão em torno de 1.700 câmeras. É um investimento aí de 3 a 5, mais de 5 anos agora. Eles reduziram em 80% a criminalidade no município, Leandro. 80% de criminalidade. Número importante esse. Por causa de um monitoramento por câmeras inteligente, que realmente supre as demandas do município. Inclusive com uma empresa do local, regional. Então a gente tem aqui, Leandro, todas as condições, né, aqui próximas, para termos realmente uma melhora significativa da segurança. A GCM faz um trabalho maravilhoso, tem que estar sempre atento às demandas dela, como o estatuto, que tem que sair o estatuto da GCM, tem que sair o plano de carreira da GCM, tem que sair, a operação delegada tem que ser renovada, o monitoramento por câmeras tem que ser feito. Então são alguns quesitos que a gente tem que ter uma atenção. E são detalhes que com certeza vão melhorar a nossa fazem toda a diferença. Camila, o que mudou na sua visão de quando vocês se manifestavam naquela época e agora que você é esposa do... Está no dia a dia com o César. Está no dia a dia com o César. Mudou muito, com certeza. Antes a gente tinha uma vida mais tranquila e hoje... é bem complicadinha. Você acompanha de perto esse dia a dia da política? Isso você gosta também? Ou você respeita pela questão do César, tá no dia a dia, mas você prefere não acompanhar tão de perto? Na verdade, eu não acompanhava muito bem desde que aconteceu o caso do Dr. Dárcio, que foi quando eu conheci o César. Aí depois do que aconteceu, eu comecei a me interessar mais. Eu estive participando mais, entendeu? E hoje eu gosto, é um assunto que eu gosto, que eu quero saber, que eu quero participar, que eu fico vendo os grupos e todas as fofocas no Facebook, eu gosto. Hoje ela está bem ativa, ela me pergunta bastante, ela está vivendo realmente a política. No começo, realmente, para quem não vem da política, eu não vim da política, eu não tenho parente político. Não tem sobrenome aqui? São Caetano é muito sobrenome, né? Não tenho sobrenome, então eu vim realmente, foi uma virada de mês, eu estava de um lado e a partir do começo desse ano eu estava do outro. Então eu tenho muita consciência disso, inclusive para não perder essa empatia, né, das demandas e o que é necessário fazer e o quanto que eu preciso ser cobrado hoje para representar a população. Mas esse começo, realmente a adaptação é difícil. Muda a forma de se expressar, muda o Facebook, as coisas que a gente posta, a gente não tem mais muita privacidade, as pessoas julgam qualquer coisa, qualquer ato, qualquer atitude, qualquer palavra errada. Não que isso esteja errado, mas isso causa uma mudança de rotinas. E a Camila, ela está realmente aos pouquinhos... Antenada nisso. Antenada. E César, você que não tem sobrenome político e não vem de família política, você acha que a política tem jeito? Eu tenho muita esperança na política. Eu costumo dizer que a política ela é muito poética, ela é muito bonita. O problema é como alguns ou a maioria estão utilizando da política. Não existe sociedade sem política. A política é inerente à sociedade. Se você tirar a política, você acaba com a sociedade. Ela é necessária e não tem como você se abster. Então, se não tem como se abster, a gente tem que entender que a política ela só vai mudar através da própria política. Então, infelizmente, é a verdade. Quanto mais as pessoas... esse preconceito que está sendo gerado com a política, que é justificável por causa da quantidade de corrupção que a gente tem.
a quantidade de meliante político que frequenta as nossas câmaras, o nosso Senado, tanto a nível municipal, estadual e federal. Então as pessoas justificadamente têm um preconceito. Mas aí a população, como é que ela pode separar o joio do trigo, César? Como é que ela consegue? É participar, Leandro. Então, quanto mais a população se abstém, mais você cria ambiente favorável para os lobos da política dançarem a música que quiserem. Então a população tem que acompanhar, a população tem que cobrar, a população tem que ir no gabinete. Hoje a gente tem uma ferramenta importantíssima, Leandro, as mídias sociais. Então nas mídias sociais, hoje é lógico que você tem que filtrar muita porcaria que tem lá, muito fake, aqui em São Caetano a gente sabe, é o problema que a gente tem. Mas se você filtrar bem e acompanhar, você vai estar bem informado sobre o que está acontecendo na política. E a população tem que se inteirar. Esse é o raciocínio. Quanto mais se distancia, melhor para quem quer ser corrupto. Então, quanto mais você marca corpo a corpo, homem a homem, você vai ter uma política de mais qualidade. E nós gostaríamos também de agradecer os nossos internautas, né, Leandro? Muita gente. Ó, Jorge Salgado aqui nos acompanhando. E, aliás, daqui a pouquinho vamos voltar a falar da APAI, mandando um abraço, parabéns a Camila, ao César, o Givaldo Francisco, Geraldo Gasparotto, Rosângela Santos, Roberta Pereira, todo mundo nos acompanhando. Obrigado. E comentários também, ó, Jaime Tortorello. Abraço, César. É verdade que a Prefeitura vai acabar com o Fumusa? Se sim, você é a favor disso? Tem essas informações, César? Informalmente a gente tem essa informação que a ideia é você realmente acabar com a Fumusa. Eu ainda estou estudando o tema, buscando o embasamento, porque de inicial, o que eu vejo na Fumusa? Eu vejo como talvez uma estrutura que possa ser absorvida pela Secretaria de Saúde de uma forma que traga mais eficiência na administração pública. Não estou falando em cortar, em tirar os... Não, mas absorvê-la de uma forma que não seja mais um passo que a Prefeitura tenha que dar, a Secretaria de Saúde tenha que dar com essa troca de repasse de dinheiro e volta, e analisa e volta. Então, se você absorve para o próprio corpo da administração, eu vejo como uma melhora. Num primeiro momento, eu preciso estudar mais o tema, me aprofundar, porque até não veio à tona oficialmente vai essa vir, informação. Se vier, por meio da reforma administrativa. Isso. Então, preciso realmente ter isso em mãos. E aí vou fazer aí uma pesquisa, ouvir meus eleitores, estou de portas abertas para a gente entender a necessidade de se manter a Fumusa funcionando. Tem uma outra internauta aqui, a Cláudia Costa. Ela dá boa noite, parabéns para o seu trabalho. E você pode nos dizer algo sobre o plano de saúde para os funcionários da Prefeitura? Particularmente, eu acho que isso aí é um ponto negativo aí da atual gestão. Não se pode você suprimir um plano de saúde por 6 meses do jeito que está. É lógico que o anterior era horrível. Realmente foi um contrato feito aí no apagar das luzes, todo mundo sabe. Contrato mal feito, um contrato que não tem objeto claro e definido, exequível. Todos sabemos disso. Mas eu acho que a gente tem que ter uma celeridade maior em certos processos. A gente tem aí, foi desenvolvido um atendimento específico para os servidores públicos, mas a gente sabe que se a própria estrutura pública da saúde ainda está deficitária, está sendo reestruturada, a gente sabe que esse atendimento que sai do próprio corpo da Secretaria de Saúde para atender ainda o servidor também não está daquelas coisas. Então nós precisamos sim ter o desenrolar do plano de saúde o quanto antes. A Câmara Municipal também precisa tratar o tema com toda a celeridade possível, porque a gente sabe que com saúde não se brinca, né, Leandro? É verdade. Bom, mais participação aqui, o Silvio Novembrinho, um abraço. A Marta Andréia, boa noite, parabéns pelo trabalho sobre nossa cidade aqui. O Márcio Kides, parabéns, César, pelo excelente trabalho prestado. O Anderson Reis também dando parabéns ao casal, lembrando a data do Dia dos Namorados. O Antônio Carlos Pitarelli também dando parabéns e falando o seguinte, César, o que se percebe
o César atuando em várias frentes. E como é que concilia, César, o tempo para sua nova namorada aqui, claro, entre aspas, falando da sua filhinha Catarina, falando se sobra tempo para conciliar a Catarina, a Camila e a Câmara. Haja cena na vida, hein? Olha, às vezes eu falo que eu tenho que ser um pouco onipresente. Eu tive que fazer uma decisão dificílima na minha vida, porque uma coisa é clara para mim, política para mim não é profissão. Sabendo disso, eu tentei manter a minha atividade de até então, que era consultoria tributária e tudo mais. Mas eu mantive o máximo possível, mas a semana que eu fiquei de 4 dias sem ver a minha filha acordada, aí eu sentei e falei, não, eu tenho que fazer uma decisão. E foi uma decisão dificílima, porque a minha carreira estava a um ritmo acelerado de crescimento. E eu gostava de fazer aquilo. Mas eu acho, Leandro, que nada na vida é por acaso. Se eu estou hoje ocupando um gabinete da Câmara Municipal como vereador, eu estou vereador por 4 anos, eu acho que eu tenho um papel a desempenhar. E eu tenho uma missão ali, e eu acho que é a hora de eu me dedicar, mergulhar nessa minha oportunidade, e depois eu acabo voltando para a iniciativa privada sem problema algum. Aqui, um abraço para o Marcos Fujihara, para o Bruno VG, o Marquinhos Vilela está perguntando sobre a suspensão das cestas básicas desde outubro de 2016. Tem alguma posição para dar sobre isso? Esse aí é o seguinte, a gente tinha um contrato de cesta básica que era fornecido pela antiga gestão, ele foi até outubro e novembro. Esse contrato não foi renovado, o que foi outro erro da gestão passada, ele não foi renovado. E então a atual gestão chegou em janeiro sem ter o fornecimento da cesta básica. Então tendo que fazer uma nova licitação para cobrir esse programa social tão importante para São Caetano. Que embora muita gente ache que São Caetano é o melhor IDH e só tem rico, não é. Nós temos muita gente ainda que precisa dessa assistência, precisa desse trabalho social. Então a atual gestão é um dos passos que está acontecendo. Inclusive me parece que já abriu o recadastramento. Via Atende Fácil. Eu vou levantar esse procedimento direitinho para também repassar via minha rede social para todos os munícipes. Porque isso é necessário e é outra coisa, Leandro. Inclusive eu fiz uma indicação disso no começo do ano. Nós precisamos urgentemente, a atual gestão, a desenrolar os programas sociais. Precisa licitar a cesta básica? Tudo bem, não tem problema. Demos uns meses para a atual gestão se movimentar e arrumar a casa. Então precisa sair a cesta básica, precisa sair o programa do leite, precisa sair o cartão alimentação, precisa sair aquele suporte, Leandro, para os menos favorecidos. E para aqueles que perderam emprego, tem muita gente que perdeu emprego, está desempregado e tudo mais, e precisa de uma assistência. A gente sente isso no gabinete dia após dia. Então, a demanda é grande. A demanda é enorme. A demanda de emprego, a demanda social está enorme. Nós precisamos de um olhar mais dedicado. Vamos pintar a Avenida Goiás? Vamos. Vamos cortar as gramas? Vamos. Zeladoria tá nota 10, tá? Na parte externa dos próprios puros está 10. Mas precisamos de um olhar atento a essas licitações dos programas sociais, para eles retomarem o mais rápido possível. A Raquel Santos aqui manda um abraço para a Camila, dizendo que a Camila ajuda e é muito parceira. Eles estão me dando muita assistência sobre meus exames. Obrigada, Camila e César. A Camila, ela está muito atuante comigo. Realmente, ela está na rua, ela está atenta às demandas, está atenta aos problemas da cidade. Conversa aqui, conversa ali, conhece muita gente. Às vezes eu olho e falo, meu Deus... Eu saio na rua, eu escuto, nossa, você que é o marido da Camila, você que não sei o que da Camila. Eu falo, nossa, eu acho que a gente tem que trocar os papéis, né? Eu acho que talvez da próxima a gente lança a candidatura da Camila. Mas ela tem me ajudado bastante, sempre atenta, e sempre que a gente pode ajudar, que a gente capta demandas, principalmente, por exemplo, de saúde do ano passado, que está tudo travado. Companheiro em todos os sentidos. Com todos os sentidos, que tinha guia e não tem mais exame, e remarcou e se perdeu, aí a gente sempre tenta ajudar da melhor forma possível, dentro do trâmite legal da Secretaria da Saúde. Bom, a pergunta que não quer calar. Vocês pretendem se casar ou não? Sim. Sim, a gente pretende. Pergunta sim. Que não é fácil. A gente pretende sim. É que o que acontece? Como na nossa vida aconteceu tudo muito rápido,
E desses 3 anos para cá, eu perdi o meu pai, eu consegui a eleição, eu ganhei uma filha. Então foi tudo tão rápido que aconteceu. A verdade é que nós temos uma união estável registrada em cartório, então os efeitos jurídicos são os mesmos, né? Então eu não quero fazer nada na pressa, na correria. Mas já tá noivo, tem até aliança dourada aí, ó. Estamos noivos, mas na hora certa, logo, óbvio, mas na hora certa que a poeira dá uma baixadinha, que a gente sossegar, a gente vai resolver. Ele falou que ele é democrático, né, ele falou que a Camila escolhe o dia, o mês e ele vai escolher o ano. Quero só ver. Bom, o papo tá muito bom, mas a gente vai fazer uma pausa para chamar o Luciano Luiz no esporte e já voltamos com a pauta aqui no estúdio. É com você, Luciano. Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite, Amanda Sinac. Estou chegando para falar de esportes aqui no programa Grande ABC Notícias. O time do São Caetano estreia na Copa Paulista no dia 1º de julho, sábado, diante do Santos Futebol Clube, no estádio Anacleto Campanella. E com a gente aqui, convidado especial para o programa Grande ABC Notícias, Carlão, atacante do São Caetano, melhor jogador do Campeonato Paulista da Série A2, o craque do Azulão, artilheiro, 10 gols, chegou, vestiu a camisa de titular e só deu alegrias e levou o título. Vai estar em campo aí, o que a gente espera na Copa Paulista, defendendo as cores do Azulão. Muito obrigado pela sua participação com a gente, Carlão. Como é que você curtiu essa festa, né, toda envolvendo o título da Série A2, que, como você bem disse, já é passado. Agora é focar no Santos Futebol Clube. Mas comemorar sempre é bom, né? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. É bom. O título é muito bom, ser campeão nem se fala, acho que é um marco na carreira do atleta, você entra para a história do clube. Sabemos da necessidade da equipe do São Caetano voltar para o cenário, para a elite do futebol paulista, mas agora é passado, o Paulistão é o ano que vem, é futuro e o nosso presente é a Copa Paulista. O Campeonato Brasileiro teve rodada nesse final de semana, Palmeiras venceu a equipe do Fluminense pelo placar de 3-1, o Corinthians ganhou da equipe do São Paulo pelo placar de 3-2 e segue líder do Campeonato Brasileiro, e o Santos venceu a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 2-0. Além da Ponte Preta, né, outra paulista na competição, que venceu a Chapecoense pelo placar de 3-2. Está acompanhando o Campeonato Brasileiro também na primeira divisão, gostando dessa nova fase aí do Corinthians, que todos colocavam como quarta força, levou o Paulista e está indo bem no Brasileiro, né, Carlos? Acompanho, tem acompanhado sim, tem vários amigos que estão jogando a Série A. A gente acompanha, almeja que em breve tá num time também disputando um campeonato tão difícil que é o brasileiro, mas a gente tem acompanhado sim. E o Corinthians dispensa comentário, né? No começo do ano disseram que era a quarta força, acho que pelo investimento que fizeram as outras equipes, tanto o Palmeiras, São Paulo, o Santos manteve uma base, o Corinthians trocando de treinador, mas a força da torcida, da camisa do Corinthians dispensa comentário, tanto é que hoje é o líder do campeonato. Eu conversei com um dirigente do Corinthians logo no início do ano e a gente batendo papo exatamente nessa linha, né? Dizer, olha, o Corinthians não está aparecendo porque não está investindo. Ele falou assim, olha, a gente está investindo em trabalho. Parece que deu certo, né? Acho que é o sucesso, né? Acho que é o fruto de um trabalho. Se você quer conquistar os objetivos, tem que ser um trabalho bem feito, bem trabalhado mesmo, uma coisa planejada, e acho que o Corinthians está nisso aí, como diferente das outras equipes, não investiu tanto, mas manteve uma base, deu oportunidade para os garotos da base também, trouxe jogadores que não eram tão reconhecidos nos antigos clubes, e hoje está aí, tá dando essa alegria para a torcida. E agora é focar na Copa Paulista, que é uma competição que dá vaga para o brasileiro da Série D, enfim, e mais do que isso, né? Dá aquela moral para chegar bem o ano que vem no Campeonato Paulista, além de ser mais uma conquista, mais um título para a cidade. Sim, muitas pessoas aí que acompanham o esporte não dão nada para a Copa Paulista, mas hoje em dia ela melhorou bastante, dá uma vaga no cenário nacional da Série D. Antigamente dava só para a Copa do Brasil, com o título da Série A2 nós já estamos na Copa do Brasil, mas nós queremos colocar o São Caetano no Campeonato Brasileiro, começar da Série D, aos poucos Série C, e aí voltar ele para o cenário mesmo, para a Série A, naquela época de glória que foi em 2000,
Libertadores, Copa João Avelange, e acho que tudo começa da gente. Já demos um grande passo, colocando eles na elite, e o próximo objetivo é colocar no cenário nacional. Valeu, Carlão. Para fechar, manda um abraço pra noiva, né? Afinal de contas, hoje é dia dos namorados, Carlão. Manda aí. Dia dos namorados, quero mandar um beijo pra minha noiva, Fernanda. Te amo muito, obrigado por estar sempre comigo aí nessa longa caminhada aí. E o seu dia não é só hoje, né? A gente comemora todo dia, mas hoje especialmente uma data comemorativa, só tenho a agradecer, só um beijo. Tá vendo, Leandro? Tá vendo, Amanda? O romântico Carlão, o nosso atacante, o matador do AD São Caetano. Tá certo? Um grande abraço pra vocês, um grande abraço a todos os namorados, pra minha eterna namorada Gisele. Valeu, gente. Amanhã eu volto com muito mais do esporte aqui no programa Grande ABC Notícias. Até amanhã. Muito obrigado, Luciano, que começou a comemoração do Dia dos Namorados no final de semana. Já vi a foto da fazenda, não sei quantos alqueires lá na rede social. Legal, Luciano. Parabéns aí pelo trabalho. E, aliás, uma notícia triste nesse rodapé esportivo em relação ao que aconteceu na noite da última sexta-feira e também na madrugada do sábado. A gente havia noticiado aqui aquele fato lamentável da cidade de Mauá, o secretário de Esportes, Sandro Pacola, que estava saindo da casa dele no Jardim Marigá, vindo aqui para a TV Grande ABC, onde participaria justamente do programa do Luciano Luiz, A Hora do Esporte, acabou sendo baleado com um fuzil e, à época, a gente já dizia, até colocando aqui o áudio da irmã dele, que não tinha nenhum indício de que essa ação fosse um latrocínio ou se fosse um crime urbano, porque não levaram absolutamente nada, e aí se levantou rapidamente a questão de um crime político, questão de cargo, indicação de cargo, enfim, aquela política baixa que a gente costuma dizer. O Sandro Pacola, à época, foi internado em Mauá, depois foi encaminhado ao Hospital Estadual Mário Covas em Santo André e, lamentavelmente, faleceu, veio a óbito na noite da última sexta-feira, nem por conta do tiro, mas sim por conta das perfurações, fruto dos estilhaços, tendo em vista a dimensão que tomou o caso. E aí, na madrugada do sábado, veio a notícia de que o pai dele também faleceu. O pai dele soube da notícia na noite de sexta, foi dormir e aí acabou não acordando, teve um infarto e morreu dormindo o pai do secretário de Esportes, Sandro Pacola. Imediatamente nós entrávamos nas redes sociais, logo depois do Grande ABC Notícias, dando essa informação, e o prefeito de Mauá, Átila Giacomuzzi, decretou luta oficial de 3 dias por conta do ocorrido. Fica aqui o nosso registro de pesar, condolência a todos os amigos, familiares, neste momento muito triste, de muita dor. A gente nunca imagina perder ninguém, quanto mais 2 pessoas aí tão próximas ao mesmo tempo. Então, o nosso registro de pesar, Amanda. Muito triste, né, Leandro? Nossos sentimentos. E no final de semana aconteceu um fato que chamou muita atenção. Mais um, né? Os responsáveis por tatuar "Eu sou ladrão e vacilão" na testa de um menor de idade, imagem que tomou conta de toda a rede social. Ronildo Moreira de Araújo e Michael Wesley Carvalho dos Reis foram detidos na madrugada do último sábado em São Bernardo. O tatuador Michael Wesley e o seu amigo que filmou o momento foram presos por tortura pela Polícia Civil da cidade, que confirmou a informação. O jovem, acusado pela dupla de roubar uma bicicleta de um homem sem perna, teve sua testa tatuada na última sexta-feira e o momento foi registrado, postado, viralizado nas redes sociais. O menino estava desaparecido e quando o caso viralizou, a família o reconheceu e levou as gravações até a polícia. As autoridades foram ao local do crime e a dupla assumiu que teria feito a tatuagem como forma de punição. O jovem não foi encontrado, mas Michael e Ronildo afirmam tê-lo libertado. No primeiro vídeo, Michael Wesley obriga o menino a pedir uma tatuagem com a palavra ladrão. O cúmplice, que filmava o momento, grita que vai doer. No outro registro, a dupla faz o menino contar que tentou roubar a bicicleta de um homem que trabalha no Farol e que não tem perna. Aos risos, os homens fazem o menino mostrar sua tatuagem e perguntam se ele gostou. Os dois estão presos no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo e nós temos o vídeo. Acompanhe. Isso, que você está vendo nesse momento aí imagens, né? Claro, por ser de menor, não mostra o rosto. Acompanhe o áudio também. Fala aí. Ladrão. É? Então vai. Você entrou aqui pra fazer o quê, tio? Fica quieto, hein?
Deixa eu ver. Saiu. E aí o término, né? Eu sou vacilão, sou ladrão e, claro, mais uma vez aquelas velhas indagações, antigas perguntas da sociedade. Muita gente já começou a levantar o lado dos direitos humanos, outras pessoas levantaram a questão da justiça com as próprias mãos, o senso de impunidade. E repercutir aqui, César, Camila, vocês que se conheceram, foram às ruas motivados também pela sensação de insegurança, pela sensação de impunidade. O que pode ser feito numa situação como essa? O crime com a justiça com as próprias mãos é o caminho? Porque hoje em dia o tema está muito dividido. Tem gente que não defende, tem gente que defende. Então a polêmica está instaurada, né? Existem algumas coisas a se considerar nesse caso. Eu já pensei bastante sobre isso e eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro, a verdade é que ninguém está aguentando mais o crescimento da criminalidade do jeito que está acontecendo. Né? Então, assim, esse é o primeiro fato. Não aguentamos mais a criminalidade. Então, os gestores públicos têm que olhar com responsabilidade para isso. Segunda coisa, Leandro, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, acabou há muito tempo, Leandro. As pessoas têm que entender que a justiça não está mais nas mãos das pessoas. A gente tem uma sociedade organizada, com o poder judiciário, a polícia que investiga, o judiciário que analisa e condena. Você não pode pegar um adolescente desse que não sabe nem o que está fazendo, o nome dele provavelmente não sabe nada da vida, pega ele e faz uma marca eterna ali, né? Uma tatuagem ofensiva e ainda raspa o cabelo. Isso é muito agressivo. Você acha que você vai recuperar um jovem desse fazendo isso? Você não vai recuperar. O objetivo é parar com a criminalidade. E esse não é o caminho. Então as pessoas têm que entender que a justiça não está mais nas mãos. Agora tem uma coisa, Leandro. Eu vi que teve uma vaquinha, todo mundo arrecadou um monte de dinheiro lá, já extrapolou o limite da remoção da tatuagem. Então, quero ver fazer vaquinha quando morre policial. Quero ver fazer vaquinha quando o policial é baleado. Quero ver fazer vaquinha quando tem assalto de residência que levam tudo aqui. Entendeu? Então, assim, com tudo isso, a gente ainda destaca a inversão de valores. Né? Então vamos, 2 pesos, 2 medidas. Espera um pouquinho. Vamos ajudar? Quer remover a tatuagem do rapaz? Ok, não tem problema. Realmente foi um excesso cometido. Isso não pode acontecer. E vão responder por isso. Realmente o crime de tortura está configurado. Mas vamos fazer vaquinha então, quando um agente de segurança público é baleado, quando a família fica sem suporte, que não tem suporte do governo estadual, não tem suporte de direitos humanos, não tem suporte nenhum. Então vamos tratar o caso nas 2 medidas. Quer ajudar o marginal a remover a tatuagem? Não tem problema. Concordo que está errado. Mas vamos ajudar também quem nos protege e está aí com um monte de mídia bombardeando e criticando. E na verdade quem nos protege são os agentes de segurança pública. Camila, esse senso de impunidade e a justiça com as próprias mãos. Quero ouvi-la também. Eu acho que eles erraram em tatuar a testa do menino, mas eu não defendo o menino, porque só porque falaram que ele tem problemas com drogas, essas coisas, eu não defendo. Eu acho que eles deveriam ter chamado a polícia, no caso, mas não terem feito justiça com as próprias mãos. Mas eu não acho que ele é um coitado. E eu acho muito errado eles terem feito essa vaquinha para remoção de tatuagem, porque todos os dias a gente vê na internet um monte de crianças precisando de exames, que aqui o governo não custeia, 3 milhões, e mães implorando para a criança não morrer, precisando de R$1, R$2 para que fossem depositados nas contas, e ninguém ajuda. Agora, para ajudar a remover uma tatuagem num menino, num ladrão, no caso, que roubou, sim, a bicicleta, vão lá e doam mais de R$50 mil para remover uma tatuagem. É um absurdo. É o cúmulo do absurdo. Jamais eu doaria nem um centavo. É bem polêmico, né, Verdade. Leandro? Mas qual seria o melhor caminho para se protestar com relação a esse caso? Eu vejo a questão mais a fundo agora. Eu acho que é uma revisão total do nosso Código Penal e Código de Processo Penal. A gente tem que realmente levantar o debate
da maioridade, né, penal, quem é menor, quem é maior, quem tem consciência dos atos que pratica, quem não tem, porque nós vemos aí a nível crescente, exponencialmente, que o crime cada vez mais tem utilizado os jovens para cometerem os crimes graves, porque saem na delegacia com os pais antes que o próprio policial que está registrando a ocorrência. Então tem toda uma discussão aqui que deve ser levantada a nível federal, principalmente, com relação à legislação penal, Código de Processo, o ECA e etc. Só que o problema, Leandro, é que o nosso Congresso ele está tão bagunçado que como é que nós vamos levantar um tema desse, uma discussão desse nível lá em Brasília, se eles estão preocupados em cada um salvar sua pele? Então nós temos que primeiro limpar essa corrupção, limpar esse caixa 2. Lamentável a decisão do nosso TSE, que seguiram ali o voto do Gilmar Mendes. Lamentável. Eu, como advogado, fico estarrecido, envergonhado como político. E temos que fazer alguma coisa referente a isso. Mas é importante, César, essa sua ponderação. E eu quero aqui até me penitenciar com quem nos acompanha, porque eu não vou me lembrar o nome do articulista, mas li um artigo fabuloso nesse final de semana de uma advogada constitucionalista e ela relatava exatamente isso. Independentemente da gente entrar no mérito da discussão, se o TSE errou ou acertou nos 4-3 a favor da manutenção de Michel Temer no poder e não da sua cassação, a gente pode questionar uma decisão, mas o que a gente não pode, e isso é o grande mal para o país, principalmente para a nossa democracia, que é muito recente, é questionar as nossas instituições. E aí cabe poder executivo, poder legislativo e principalmente o poder judiciário. Porque eu já vi um monte de gente, tem que acabar o TSE. Aí nós vamos estar muito perto do abismo que se chama anarquismo. Ou seja, então cada um vai achar que pode fazer tudo que vem na cabeça. Também, exatamente. Né? Então, o TSE, assim como qualquer corte, é formada por homens. E homens também erram em suas decisões. Vereador erra, prefeito erra, jornalista erra, ministro erra, todo mundo erra. Agora, por conta de um erro, você querer acabar com todo o papel institucional, aí é um equívoco maior ainda. Então, nada mais oportuno do que a sociedade identificar qual erro e aprimorar, corrigir, como o César levantou aqui. Vamos fazer uma revisão, uma atualização do Código Penal, do Código Processual. São códigos que datam da década de 40, 60, enfim, esse é o caminho. Qualquer outra coisa beira o anarquismo. E nesse domingo, a TV Grande ABC esteve presente aqui em São Caetano na 13ª edição da Marcha para Jesus. Isso mesmo, a produção já até avisa a gente que tem um vídeo aqui na ponta da televisão, justamente porque a agenda reuniu evangélicos de toda a região, claro, especialmente de São Caetano, e teve o início ali da marcha na Avenida Presidente Kennedy e terminou na Praça da Bíblia, na Avenida Goiás. O tempo ajudou e muito sol, com céu azul. Verdade. Um dia bem bonito, né, Leandro? Foi bacana. Marcos Savoy presente, nossa reportagem presente. TV Grande ABC acompanhou de perto toda essa movimentação, a concentração na Kennedy, na altura do 2,100 e a chegada na Praça da Bíblia. E agora a gente tem um trechinho aí que mostra justamente o momento da despedida, a oração feita pelos pastores durante a entrevista exclusiva à TV Grande ABC. Acompanhe. Deus, muito obrigado. Recebe a nossa gratidão, porque Tu nos deste Jesus e nós o temos como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém. Podemos marchar, ó Deus, pelas avenidas dessa cidade, declarando que Jesus é o caminho, Senhor. Amém. É nisso que nós cremos, ó Pai, é por isso que nós nos esforçamos. Por isso, muito obrigado, Deus, por todas as pessoas presentes, pela mídia, pela reportagem, pela TV Grande ABC, pelos políticos da cidade, prefeito, vereadores, conselho de pastores. Amém. Deus, muito obrigado por essa união de forças, Deus amado, que redunda, Senhor, para a alegria, Deus amado, do nosso coração, rogando bênção e todo bem para a cidade de São Caetano do Sul. Venha sobre ela com unção, venha sobre ela com bênção, faz desse povo um povo feliz e abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. César, Camila, e a gente falando nesse momento também de religião, qual a importância da religião para vocês, independentemente de qual que é o credo, de qual que é a fé? Qual a importância da religião?
Leandro, basicamente, eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de conhecer várias religiões. E a minha conclusão final, muito analítica, não existe uma religião correta. Todas levam a Deus, todas levam ao Criador, todas levam a uma entidade superior, inteligente e tudo mais. Então, todos os caminhos estão corretos. Cabe a cada um encontrar o seu e seguir o seu caminho religioso. Porque onde tem o homem, Leandro, onde tem um homem, você vai ter problemas. Então você vai ter problema na igreja evangélica, na igreja católica, no templo espírita, você vai ter problemas em qualquer lugar. O importante é você estar em paz consigo mesmo, você encontrar o Deus dentro de si. Então, o papel da religião hoje é muito importante. Eu vejo como um fortificador da família. Eu e a Camila, nós dividimos as mesmas opiniões. Gosto muito, frequentamos a igreja quando a gente tem vontade, quando sente no coração. Frequentamos centros espíritas quando sente no coração. Porque é aquilo, Leandro, nós não achamos que existe caminho certo ou errado. Todos levam a ele. Cabe a cada um se sentir à vontade com isso. Eu só acho que a gente não pode usar política para fazer... religião para fazer política. Nós temos que tomar um pouco de cuidado, né? Quem crê mesmo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e não extrapolar o limite adequado, né? E utilizar de palanque político igreja, utilizar de palanque político as coisas. Porque eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não se misturam, é água e óleo. Camila. Eu também concordo. A nossa família ela tá bem ligada à religião. Eu passo isso para as minhas filhas. Desde pequenininhas, elas estão muito ligadas a Deus. E eu já frequentei também algumas religiões. E todas elas, a gente chega a uma conclusão que todas elas levam a gente a um Deus único, né? Então a gente não tem que ter preconceito a nada, porque um frequenta a igreja católica, o outro é espírita, o outro é evangélico. A gente tem que se respeitar e passar esse amor que Deus ensinou a gente para os filhos e para as pessoas que a gente conhece. Bom, e para a gente caminhando aqui para os momentos finais do nosso programa, César, ao longo de todo esse período aí, a Camila é romântica, fez alguma surpresa, fez alguma coisa impactante aí ao longo do relacionamento? A Camila, ela é romântica, ela é muito carinhosa e ela é extremamente ciumenta. Eu acho que a maior prova de amor da Camila foi ter realmente mudado totalmente o rumo da vida dela, a forma que estava se desenhando, para dividir um caminho comigo. Então foi isso que realmente me motivou eu olhei assim e falei, nossa, mas deve ter alguma coisa diferente nessa pessoa. Porque hoje as coisas estão tão vulgares, o mundo está tão difícil, né? Que quando a gente sente uma pessoa realmente que quer dividir, que quer caminhar junto, ali eu parei e falei, nossa, eu acho que está na hora de eu sair da vida bandida, né? De eu sair da vida da noite e tudo mais. Foram anos e anos solteiro. Aquele 1%, né? Deixa aquele 1%. Vamos estar na hora de deixar aquele 1% para trás e seguir aí um caminho mais sério e desenhar uma família, uma vida em conjunto. E Camila, qual foi a maior declaração que o César já fez para você? Ai. Ela deu uma tem olhadinha. mais de uma. Ela deu uma olhada pra ver se pode escolher falar. uma, Camila. Não, é que o César ele não é muito romântico, mas quando ele me pediu em noivado, foi muito bonitinho no meu aniversário, onde ele apareceu com uma sacola enorme de sapato, eu fiquei super feliz. Ele não apareceu com um buquê de flores, ele apareceu com uma sacola de sapato. Uma sacola de sapato, aí eu abri a sacola, ele é um aí homem de sensibilidade. tinha uma caixa grande, aí eu falei, um sapato, aí dentro da caixa grande tinha uma pequena, uma menor, aí tinha uma pochete. Uma pochete, olha! Aí eu abri a pochete, aí tinha a caixinha com as alianças. Eu não esperava, em especial no meu aniversário. Aí eu achei muito bonitinho. Muito bom, legal. Camila, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Tá vendo como passa rápido uma hora na televisão? Obrigado, parabéns pelo exemplo de relacionamento de vocês dois. Mais e mais alegria e sucesso para vocês e toda a família. Obrigada.
César, da mesma forma, obrigado pela gentileza, mais e mais sucesso aí para vocês no amor e na vida profissional, porque eu sei que a sua vida profissional hoje está atrelada à cidade e o teu êxito é o êxito de toda São Caetano. Obrigado novamente pela oportunidade. Eu tô aqui querendo trabalhar de portas abertas, peito aberto e realmente tentando ser um agente de transformação. No meio de toda essa bagunça política que a gente está vivendo, eu estou tentando fazer o meu papel e tentando seguir pelo caminho correto. E vou conseguir. Posso passar 4 anos sendo subjugado, nos cantos, etc. Mas me importa falar para você, me importa falar para a população, me importa fazer o que eu acho correto. E ninguém vai me tirar isso do meu caminho. Camila, muito obrigada. César, muito obrigada. Eu sei que vocês deixaram a bebezinha. Tá com 1 ano e? 7 meses. 1 ano e 7 meses Não, em casa. Tá de 7 meses. 7 meses? 7 meses. 7 meses em casa, é muito difícil. Nós agradecemos muito a presença de vocês. E Leandro? Da mesma forma. Bom, curta, comente, compartilhe. Você sempre é o nosso principal alvo de toda a programação aqui da TV Grande ABC, canal 3 da NET em São Caetano ou em qualquer lugar do planeta pelas redes sociais, né, Amanda? É isso mesmo, um lembrete, você pode rever nosso programa de hoje no Facebook e também no site tvgrandeabc.com.br. Uma excelente e apaixonada noite a todos e até amanhã. Até amanhã, boa noite.